Você já pensou em reconhecer a cidadania italiana para estudar fora, para estudar na Europa? Cola junto aí que hoje eu vou conversar com a Clícia do Celifati. Ela já estudou na Itália, ela é professora de italiano e a gente vai falar sobre isso, sobre estudo na Europa, estudo na Itália, bolsas de estudo, certificados que você precisa de língua, necessidade ou não de idiomas. A gente vai falar um pouco sobre tudo isso aí. Ciao Opa, ragazza, tudo bem? olá, Se apresente para quem não te tudo conhece. Eu bom, também não sei nem gente? quem daqui me conhece, mas se apresente para quem já está aí. Tchau, tchau a tutti e tutte. Então, pessoal, meu nome é Clícia, eu sou professora de italiano já há muito tempo e eu sou especialista em exames de proficiência, especialmente aí o CELI, que é o exame de proficiência, um dos exames de proficiência que são é, validados pelo governo italiano, né? Que são exigidos pelo governo italiano tanto para a cidadania italiana por matrimônio e para residência também, quanto para estudar no exterior, né? Na Itália, né? Em cursos em italiano. Então, eu estou aqui para ajudar vocês. Eu tenho esse perfil que chama Celli Facile, que é bem intuitivo o nome, né? Lá eu não abordo só sobre o Celli, abordo também sobre às vezes sobre outros exames, claro que meu foco é o Celli, mas no fim das contas eles são bem parecidos entre eles, né? Então, eu produzo conteúdo sobre os exames de proficiência em italiano. Quem quiser pode dar uma olhadinha lá, que tem muita coisa bacana. E tô aqui, arroz de festa das lives do Rafa, tô sempre por aqui. Quem chegou agora, acho que tem muita gente que chegou por agora, né? Então, às vezes não me conhece, mas Eu não sei nem quem me conhece. Quem aqui já me conhece? Quem não me conhece? Fala, Rafa, quem é você? Eu não sei se vocês me conhecem, mas eu auxilio vocês. Eu tenho uma empresa e eu ajudo vocês a reconhecer a cidadania italiana de vocês. Mas eu sei que reconhecer a cidadania italiana é só como se fosse o meio do caminho, né? Tenho a clareza de que vocês normalmente têm um objetivo. Não é reconhecer a cidadania italiana pela cidadania italiana nela mesma, porque senão é um papel, não serve de nada. Você põe na gaveta. Eu conheço várias pessoas que, tipo, eu não sei, não tenho documento, não fiz passaporte, há 10 anos reconheceram, o que que eu faço? Não tenho a cidadania. Tem gente que já reconheceu, tá? E não sabe nem que tem a cidadania porque não tem o passaporte. O passaporte é só um documento, enfim. Só para vocês entenderem aí que não tem muito sentido. Eu penso nela como um meio do caminho para chegar a um objetivo. Normalmente é assim que funciona. E muitas das pessoas que me seguem, eu aposto que vocês que estão aí, vocês que têm interesse em reconhecer a cidadania, vocês têm um objetivo. E se o objetivo de vocês já passou na cabeça é estudar na Itália e na Europa, hoje a gente vai poder te ajudar sobre isso nessa live, nessa conversa aí com a Clícia. Mas tem outras conversas, tem muita coisa no IGTV, eu sempre falo sobre assuntos correlacionados, porque eu sei que não é só a parte burocrática que interessa a vocês, que também interessa o que vem depois, que é o principal. Tipo, que é o principal, é o objetivo principal. Quem isso. mais? Ó, o Giovanni já conhece. E quem de vocês já pensou mesmo? Responde aí pra gente saber se vocês estão vivos, se vocês estão escutando, se o áudio tá bom, inclusive. Quem de vocês já pensou em estudar fora? Eu pensei em estudar fora. E aí, só para introduzir, quando eu reconheci a minha cidadania italiana, porque eu falei, eu não sei quem me conhece, quem não conhece, quando eu reconheci a minha, o meu objetivo era estudar fora. Eu tinha me formado em geografia, eu sou geógrafo de formação, eu tinha me formado em geografia na Universidade de São Paulo e tinha ideia de fazer mestrado em desenvolvimento social. Só que o tipo de mestrado que eu queria fazer não existia no Brasil. Não existia. E isso que é já legal falar para vocês. Tipo, estudar fora é uma possibilidade de você estudar de uma forma diferente. Eu já tinha feito intercâmbio pela Universidade de São Paulo, consegui bolsa de estudos e fiz um intercâmbio no sul da Espanha, tá? Isso eu fiz enquanto eu era brasileiro, eu ainda sou brasileiro, mas tipo, eu não tinha cidadania italiana reconhecida. Eu mal sabia que eu tinha direito, mas eu sabia que eu queria estudar fora e eu sabia que eu queria morar fora. E eu sabia que tinha muito mais sentido para mim viver uma outra realidade que não a realidade que eu vivia no Brasil. Esse foi o motivo que startou o meu processo de reconhecimento, né? A vontade de reconhecer a minha cidadania e o objetivo, o nome dos bois, o nome do boi que eu dei para reconhecer a minha cidadania italiana foi: eu quero fazer um mestrado em desenvolvimento social.
Só que no Brasil, não sei quem de vocês já tá na faculdade, ou já pensou em mestrado, ensino superior, etc. Existe uma forma mais ou menos quadrada de estudo, que é tipo mestrado acadêmico. Você tem que ter uma tese, você tem que ter um orientador, você tem que se vincular àquele orientador. São 2 anos, 3 anos escrevendo tese, 100, 200, 300 páginas, enfim, tem toda uma burocracia diferente. Isso é um mestrado acadêmico, né? Tipo de pesquisa. E aí o que acontece? Aqui na Europa tinha outra forma de estudar, que é uma forma muito mais tipo prática. Os mestrados, muitos, não quero dizer, aqui tem os dois tipos, né? Tem mestrados mais técnicos e tem mestrados que são esses acadêmicos, que demoram mais. E esses mais técnicos objetivos, em 1 ano você faz. Era o que eu queria. Eu falei, porra, é o que eu quero estudar 1 ano sobre um assunto específico. Eu quero fazer sim, para estudar sobre isso, você produz um artigo, no meu caso. Eu ia produzir um artigo no final desse 1 ano de mestrado e dentro da faculdade já tinha inserção dentro das empresas, então tem uma outra lógica de ensino, uma outra lógica de lidar com o mercado de trabalho e nesse 1 ano você faz tudo isso junto. Você faz os estudos, você faz o seu estágio, você já tem uma vinculação com as empresas que você quer trabalhar. E eu queria trabalhar com desenvolvimento social. Então, tipo, tinha muito mais sentido estudar fora para mim. Estudar de uma forma que não era acadêmica. Eu descobri que eu não sou uma pessoa acadêmica, eu sou uma pessoa muito mais prática. E aí, onde que eu podia estudar? Na Europa. Eu falei, tipo, é uma das possibilidades. E aí que eu me inscrevi em várias universidades. Acabei passando e a gente vai falar para vocês. Eu não sei quais de vocês têm ideia como que funciona o sistema de inscrição, o sistema de seleção para você estudar aqui. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso e mais sobre Itália. Mas é só para introduzir que estudar fora é um outro mundo. É completamente diferente. A burocracia é diferente, as possibilidades são diferentes, o idioma é diferente. Eu ia estudar inglês e eu ia estudar em Barcelona, só para vocês terem ideia que é totalmente diferente, né? Eu ia morar num lugar onde fala catalão, eu ia ter aulas em inglês e espanhol. Tem muitos mestrados que são em inglês e tem mestrados que, como a Clícia vai falar, na Itália, são em língua italiana. E aí você precisa se adequar a isso. E aí existe uma série de adequações que você faz para poder ser selecionado. Vocês têm dúvidas quanto a isso? Manda que a gente vai respondendo. E a Clícia vai falar um pouco mais, acho que você pode falar um pouco da sua experiência para mostrar só para... Acho que deixar claro essa ideia e aí a gente vai Tem uma mostrar coisa que eu acho... Eu queria mostrar que é diferente de cara, porque as pessoas, não sei, eu não sabia. Vocês sabiam que era totalmente diferente? Eu não sabia. Por isso que eu falei para vocês agora. Tem uma outra questão que eu acho que é importante pontuar também de diferenças, porque você falou muito bem aí da questão da tese, né, da dissertação que você tem que defender no final aqui do Brasil e tal. Mas tem uma outra questão também que é o próprio acesso. Aqui no Brasil, para entrar no mestrado, você já precisa ter um projeto de pesquisa para entrar. Exato. Você já precisa ter um orientador em vista. Então, se você quiser se inscrever para várias universidades aqui, é um rolê, porque você tem que fazer o projeto de pesquisa adaptado para cada linha de pesquisa de cada universidade, toda aquela coisa. E na Europa, como funciona de uma forma diferente, é como se você estivesse se inscrevendo em um curso de graduação. Você não tem que ter já um projeto de pesquisa. Claro que na sua carta de intenção, assim, para as universidades que pedem, você já pode pontuar, não, eu gosto de trabalhar mais com isso, aquilo, outro, mas você não tem que fazer um projeto. E isso é muito interessante, porque você pode se inscrever em muito mais universidades, muito mais bolsas, sem essa pressão de já ter um projeto, uma coisa definidinha ali, certinha. Porque é como se fosse uma outra graduação, só que menor e mais específica, né? Exato. Eu não sei se vocês já fizeram isso, mas eu recomendo, foi o que eu fiz na época, e era o que eu recomendo vocês fazerem, por curiosidade, entrem em universidade, em sites de universidades que vocês possam ter interesses, em sites de escolas, em sites de locais que vocês possam vir a ter interesse em estudar e vai ver como que funciona. A grade, a forma de estudar, vocês vão descobrir que é diferente. Tá? Que você vai, nesse caso dos mestrados, que a gente pode falar, o que acontece? Existe, às vezes, um programa. Por exemplo, eu queria estudar desenvolvimento social. O que eu fiz? Eu fui nos países e nas universidades as quais tinham programas de master de 1 ano prático para desenvolvimento social. E aí, dentro dessa universidade, estudando sobre desenvolvimento social, estudando aquelas disciplinas, eu ia desenvolver um projeto meu e escrever um artigo no final, super objetivo, e dentro desse 1 ano eu estaria fazendo estágio para já sair muito mais encaminhado. Então, é uma lógica diferente de estudo. É uma lógica diferente
de extensão, né? Que é o que no Brasil a gente chama de extensão, uma lógica Sim. diferente da faculdade se vincular com o mercado de trabalho, se vincular com o aluno, eu acho que é muito, me dava a sensação de que, tipo, é muito mais livre. E não tem aquela relação de, tipo, Jedi e Padawan, sabe? Tipo, você Uhum. precisa se vincular ao seu orientador e a esse projeto Sim. específico, você não tem tanta liberdade. É isso e ponto. E aqui eu senti essa possibilidade de escolha muito maior. Isso é uma das coisas que eu Sim, senti sim. aqui. É muito E na diferente Itália nesse funciona assim aspecto. também. É que eu não cheguei a me inscrever na Itália na época, porque eu não tinha, eu estava reconhecendo a minha cidadania italiana e eu não falava italiano. E aí eu Uhum. não me inscrevi para estudar na É um pouco diferente. A questão dessa coisa mais acadêmica na Europa, acaba que o doutorado que segue mais essa linha, né? Se você realmente quer fazer, entrar, enfim, na carreira acadêmica, quer dar aula mesmo, universidade, aí sim, depois você faz, né, o master ali, o mestrado, você pode seguir ali no doutorado, porque aí sim, você já vai ter que entrar com um projeto de pesquisa, já vai ter que entrar com tudo isso, mas no mestrado não tem essa necessidade, né? E, e é bem diferente com relação ao Brasil mesmo. Mas você falou, engraçado, você falou essa coisa de saber italiano para entrar no mestrado na Itália, mas também tem, muita gente não sabe, mas também tem algumas universidades, quase todas têm essas opções, alguns cursos que que são em inglês na Itália. Sim, Então, é importante dar uma olhada sempre no edital da universidade e vai ter ali a oferta dos cursos em inglês. Alguns vão pedir o certificado de proficiência somente em inglês, outros que são em italiano vai pedir em italiano. Dependendo da universidade, você pode até ser exigido um certificado de inglês e um de italiano também, como é o caso sim, do dos dois. Politécnico de Torino, e Milão também Eu tinha que acontece apresentar isso. os dois aqui. Pois Porque é, eu então. passei na Autônoma de Barcelona, eu ia estudar em inglês e em espanhol, então eu precisei Uhum, apresentar um certificado de espanhol e um certificado de inglês, de sim. proficiência. E aí eu estava apto, pelo menos nas questões de língua, para estudar na na Autônoma de Barcelona. Esse foi uma das exigências que existiam. Uhum. Acho que tipo, fizeram uma pergunta, acho que é bem legal, que é o que a gente estava falando até aqui. É verdade que os mestrados são mais curtos? Tipo, sim e não, porque existem mestrados curtos, que é como se fosse o MBA no Brasil, que a gente tem para cursos mais técnicos, para administração, economia, etc. Mas é muito mais para a área financeira lá no Brasil. E aqui não. Eu era estudante de humanas, me graduei numa faculdade de humanas e eu queria estudar isso de forma prática. Eu não queria estudar isso de forma acadêmica ou Uhum. fazer um doutorado, uma pesquisa muito longa, etc. Então, existem as duas possibilidades aqui em todas as áreas. No Brasil, eu senti um pouco de déficit. Eu não sei qual é a graduação de vocês, qual é o interesse de vocês. Mas eu sentia isso em geografia. Me faltava algo prático. Eu tinha muitas possibilidades, né, de escrever dissertação, de entrar num projeto muito maior, mas não era o que eu queria. E isso daí acho que também funciona para a Itália, né? Acho que tem as duas Sim. vertentes, né, de estudo. Você encontra, tem dois tipos de pós-graduação, basicamente, né? Assim, três com doutorado, né? Mas a gente não vai pensar muito no doutorado aqui, que tá uma coisa bem mais na frente, né? Mas enfim, você tem o mestrado, né? Que é o que eles chamam de laurea magistrale, que é o equivalente ao nosso mestrado no Brasil, porém não tem que ter projeto de pesquisa para entrar, nem nada disso que tem aqui no Brasil. É como se fosse uma graduação mais enxuta e mais específica em uma determinada área, né? E tem o que eu fiz, inclusive, terminei, me formei na semana passada. Estou muito contente, me formei numa universidade italiana agora, que é o Master. E o que eles chamam de Master lá não é o que o resto da Europa chama de Master, não, porque é uma confusão isso. O resto da É Europa chama diferente, de né? Master o que nós no Brasil chamamos de mestrado. Mas a Itália chama de Master o que no Brasil nós chamamos de pós-graduação, é aquela lato sensu, né? Eu acho que é aquela especialização que dura um ano, que foi a que eu fiz. Eu terminei Tá. agora a pós, né, que é o Master, em ensino de italiano como língua estrangeira, e foi isso, durou um ano, quase um ano, né? E assim, foi super tranquilo para entrar, os pré-requisitos não eram assim, coisas de outro mundo, não tive que apresentar nenhum projeto para entrar, foi uma coisa assim, super voltada para o mercado profissional, né? O mercado de trabalho e tal. Enfim, para ter capacidade,
ter conhecimento ali para dar aula de fato, né? Para entrar numa escola, enfim, numa escola pública, essas coisas. Então, é importante ficar atento a isso, principalmente se você quer voltar para o Brasil e validar seu diploma. Porque, às vezes, você faz um master, que nem esse que eu fiz, que dura um ano, achando que vai chegar aqui no Brasil e vai validar como um mestrado e não vai. Então, tem que dar uma olhada Eles não vão nisso. aceitar. Sim. É, tem que olhar de acordo com as grades curriculares. Mesmo se você fizer a magistrale, que é o equivalente ao nosso mestrado, tem toda essa questão de olhar a grade curricular, olhar aqui no Brasil qual universidade brasileira que vai ter aquela grade parecida com o curso que você faz e tentar validar nessa universidade brasileira. Tem todo um rolê que eu não sou especialista nisso. Sim, Então, são aí, nesse caso, eu burocracias. Mas recomendo isso eu acho que é procurar. até legal, a gente deixar claro para vocês isso, né? Bom, acho que deixar claro que é diferente, eu espero que eu tenha conseguido mostrar. Esse é um ponto que eu acho legal, acho legal deixar claro. Mas, além disso, isso muda de país para país, e isso Uhum, muda entre universidades, então não é que seja algo único. Assim, só existe essa forma de estudar. Aqui em Barcelona era de uma forma, no Reino Unido era de outra forma, na Dinamarca era de outra forma, na Holanda era de outra forma, e na Itália é de uma outra que é diferente. Então, você primeiro, né, você tem que entender o que você quer estudar, ver onde que é interessante para você estudar, ver nas universidades ou ver nas instituições que você quer estudar como funcionam essas questões dos cursos de forma prática e tentar se adequar a isso e saber que não necessariamente vai ser igual no Brasil e que vai ser sim. igual entre países. Ah, pesquisei na Universidade Autônoma de Barcelona, vai ser igual em qualquer lugar. Não. A burocracia e a forma acaba mudando um pouco. Tem algumas coisas que são comuns, mas outras não são comuns, tá? É por isso que eu É falo que é legal ter olhar o isso em mente, edital, assim. né? Não tem jeito, tem que olhar o edital. É igual, às vezes, eu recebo, às vezes, algumas perguntas nesse sentido. Ai, como é que é para entrar em tal universidade? Gente, eu não Tem que sei, olhar o assim. site daquela universidade. Tem que entrar no site da universidade, porque cada universidade vai ter uma exigência diferente. Não tem como eu saber nem de todas as universidades da Itália, nem imagina do mundo, né? Então, Sim. assim, algumas coisas eu consigo realmente falar, porque eu já pesquisei, né, para mim mesmo, enfim. Mas tem uma vivência nesse sentido de estudar fora, eu já fiz intercâmbio, já fiz pós. Mas assim, tem que olhar, cada ano muda, cada curso muda, cada universidade muda, então é muito Cada diferente. programa de bolsa muda e um negócio que é curioso, acho que você pode até falar mais, talvez você conheça mais do que eu, mas eu Uhum, sei que aqui existem programas de bolsa específicos para algumas universidades, então você pode, inclusive, que era o que eu não fiz na época e que é algo que eu talvez faria hoje, ao invés de ir escolher a universidade e depois ver os programas de bolsa que existem, uma das formas é você fazer o caminho reverso, é ver os uhum, programas de bolsa sim. que existem, porque os programas às vezes são para uma área de estudo, alguma área de projeto, alguma coisa específica. Você entra por um outro lado e você já vai entrar entendendo onde que vai ter bolsa, qual vai ser o curso e aí você vai atrás da universidade. É um pouco mais prático pensando num lado de bolsas, porque eu sei que existem alguns programas de bolsa que são só para alguns cursos, para algumas áreas, para alguns pontos específicos aí do que você vai estudar. E Uhum, fazer o caminho reverso às vezes não é mais fácil, né? Você vai entender, eu gostaria de estudar nessas línguas, você já filtra qual país você tem a possibilidade de estudar. Você, eu gostaria de estudar essas áreas, você já filtra onde, que região, que universidades você vai poder estudar. E aí você vai atrás da universidade, começa a ver os cursos que você tem, as grades curriculares, etc. E aí você se inscreve, vamos dizer, e aí você vai pensar na bolsa. Vocês entenderam que é um outro tipo de uhum, processo? Uma forma que eu sei que funciona é você ir atrás da bolsa e aí você vai fazendo o resto. Eu já vi sim. isso daí e é mais, talvez seja mais interessante. É porque na época eu quero estudar nessa universidade. Eu era chato na época, então eu queria estudar nesse local. Não é que era chato, tipo, eu queria estudar um negócio específico nesse local. E aí eu falei, vou estudar aqui. Aí depois eu tive que parar para pensar na bolsa. Aí eu comecei dentro de cada universidade a entender quais eram os programas. Mas fazendo isso eu descobri, caraca, esse programa de bolsa, se eu tivesse ido olhar, esse programa de estudo me interessava. E esse programa de estudo estudei em universidades que eu nem pesquisei. Mas estaria legal. Eu gostaria de estudar nessas universidades. Esse programa de ensino, de estudo, seria sobre desenvolvimento social e eu ainda estaria com a bolsa. Então, tipo, a lógica Uhum, seria reversa e poderia funcionar também. É algo que é legal vocês saberem também, que é um mundo, né? São N sim. possibilidades. A gente está aqui só para introduzir vocês.
E dependendo também da condição da pessoa, né? Porque às vezes a pessoa só pode ir se for com bolsa, não tem como ir de outra forma, né? Exato, exato. Então, nesse caso, é interessante já dar uma olhada nas bolsas primeiro, né? Tem as bolsas das universidades, que é só entrar no site, dar uma olhada lá, mas também tem as bolsas mais gerais. Tem uma bolsa do governo italiano muito legal que se chama Maete, que é uma Isso, bolsa essas que bolsas. todo ano ela abre. O prazo de inscrição dela esse ano foi 20 de julho. Eles aumentaram, né? Estou até com o site aberto aqui. Ela passou para 20 de julho e é uma bolsa muito legal, porque tem, se eu não me engano, tem para graduação, mas eu sei que tem também para mestrado, tem para doutorado. O único chato dela é que tem um limite de idade. Você Sim, realmente, para o mestrado, você precisa ter no máximo 28 anos. E acho que doutorado até 30 anos, se eu não me engano. Algo sim, depende do nesse programa. sentido. Mas esse programa do MAET, né, do governo italiano, Acho que tá pegando fogo. o Perdão, tem café, pré-requisito. gente. Oi? Pode ir. Tem O café. pré-requisito é. O cafezinho é sempre bom. O pré-requisito tá ali no principal, né? É o comprovante de proficiência em língua italiana, né? Que eles pedem o B2, porque tem isso também. A proficiência é o pré-requisito mais importante, praticamente, porque Sim, você demora ali para aprender italiano e demora para fazer a prova, e aí a prova é só 2 vezes por ano, e aí 3 meses para sair o resultado. Então, assim, eu sim, recomendo, se você estiver na graduação e quer fazer um mestrado fora, tem isso já na sua cabeça, já vai fazendo, né, o exame de proficiência, porque não são todas as universidades que vão pedir, mas a maioria pede, e os programas de bolsa, basicamente, todos pedem. Então, depende muito, né? A maioria ele vai pedir. Então, é importante que você faça já na graduação o sim. certificado B2 de italiano, que foi isso que eu fiz na época que eu estava na graduação. Eu já fiz o certificado B2 e me ajudou muito, porque aí quando eu fui fazer esse master, eu já tinha ele na gaveta, né? Porque, na verdade, eu fiz. Na época, eu queria fazer um mestrado em arquitetura, que foi a área que eu formei, na Itália. Eu tinha isso em mente. Só que aí a vida atropelou, aconteceu um monte de Sim. coisa, desisti, mudei No para meu caso, Irlanda, fui atropelou de trabalhar. verdade. Aqui, Oi? ó. No meu caso, atropelou de verdade, ó. Tá aí por Ah, que é? que eu não quis estudar? Eu não quis estudar porque eu fui atropelado por um cachorro. Eu vou explicar, eu conto pra vocês. Se vocês quiserem saber, eu explico. Por que que eu não estudei na Autônoma de Barcelona? A culpa foi de um cachorro, não foi minha, que fique claro. Eu que atropelei ele, mas foi ele que me atropelou. Depende do ponto de vista. Pois é, Acho que isso que você estava falando é interessante, porque ó, perguntaram bolsas de estudos para cidadão da Europa, da União Europeia. O que acontece? Tem bolsas de estudos para todo mundo. Tem bolsas de estudos para cidadãos da União Europeia e bolsas de estudo para cidadãos que não são da União Europeia. Às vezes, é até vantagem você não ser cidadão da União Europeia. E você pode fazer isso, porque você pode se vincular como brasileiro, mas aí você vai estar residindo como italiano, por exemplo, aqui na Europa. Então, você pode trabalhar, entrar nas empresas, etc., mas às vezes você está estudando como brasileiro e isso pode ser até uma vantagem dependendo do programa de bolsa, porque tem programas de bolsas para alunos de países específicos, tem acordo entre países, tem várias coisas que podem ser levadas em conta. Mas uma das coisas que são exigidas muitas vezes para bolsas e mais ainda para você poder estudar fora são os exames de proficiência. Por quê? Os exames quer dizer o quê? Que você está apto para estudar numa outra língua, a não ser que você estude em Portugal. Se você for estudar na Universidade de Portugal, aí você não vai precisar de um exame de proficiência, dependendo do curso. Porque se o curso tiver aulas em inglês, você vai precisar do exame de proficiência de inglês. Para quem não sabe, exame de proficiência é um teste que você tem que fazer para comprovar seu nível de proficiência naquele idioma. E, no caso das universidades italianas, você tem que ter enfim, para qualquer lugar você vai ter que ter algo para comprovar, exceto em Portugal. Tá? Mas depende do curso. Lembra porque que hoje em dia você pode ter um curso de mestrado ou um curso até numa graduação em 2 idiomas, às vezes em 3, dependendo do país. Tá? Eu sei que como que é o nome? Suíça. Na uhum. Suíça tem alemão, francês, tipo, eles estão na tríplice fronteira, às vezes tem curso que tem os 3 idiomas lá no meio. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas tem. Tá? Não, na Finlândia tem também 3, tem finlandês, sueco, inglês também, é uma confusão. Isso. Dependendo do local, é assim. E aí você tem que demonstrar o seu nível de proficiência, tá?
Isso é algo interessante de mostrar, porque eu não sei até que ponto as pessoas pensam nisso, e eu não sei quem de vocês está na graduação, quem não está na graduação, mas o fato é, o quanto antes você pensar nisso e já começar a se mexer, melhor. Porque eu, por exemplo, quando eu fui fazer, eu tive que correr atrás do tempo, porque eu falei, puta, eu quero estudar fora. Eita, caralho, eu preciso de um teste. E aí eu precisava fazer o teste. A sorte é que eu tive que fazer o de inglês. O de inglês é relativamente mais rápido, tem com uma certa frequência. Mas você tem que agendar, demora 1, 2, 3 meses. Você precisa apresentar esse teste antes de você se candidatar. Tem um monte de coisa que você tem que fazer respeitando prazos para se inscrever em programas de estudo. E se você não se atenta a isso, você perde 1 ano, 2 anos, dependendo. Então é legal vocês começarem a se mexer. Se ficar alguma coisa dessa live aqui, dessa conversa, tipo, começa a se mexer, começa a fuçar no site das universidades, começa a ver os países que você tem interesse em estudar, os países que você tem interesse em morar, ver quais são as condições para um cidadão europeu, para um cidadão que tem, por exemplo, uma cidadania italiana reconhecida. Começa a se mexer e se movimentar, porque a informação tem, só que você precisa correr atrás. Ao menos que você pague consultoria para alguém para poder te ajudar nisso. E aí não é a minha especialidade, mas eu sei que tem gente que faz isso. Sim. Tem que ter Deixa eu ver. planejamento. Exato. Tipo, tem que. Exato, falou aqui. A Flávia falou: planejamento é muito importante, tá? Pra você não perder o timing, pra você não perder o tempo, sabe? Pra você, tipo, puta, queria estudar esse ano, mas aí não dá mais, passou a data. Passou semana passada. Entende? Então, tipo, é legal você começar a se mexer. Entenda que os estudos aqui começam em setembro também, tá? O ano escolar aqui na Europa é diferente do Brasil. O Brasil começa em janeiro, fevereiro, março. Aqui eles começam em agosto, setembro. O ano letivo deles aqui. Então, é diferente. Então, se você quer, na época, eu estava me inscrevendo novembro, dezembro, janeiro, eu estava me inscrevendo para estudar em setembro. Entende? Eu estava me inscrevendo até no ano anterior, porque quanto antes você se inscreve, mais a sua probabilidade de ser selecionado. E isso que é interessante também. Acho que você pode até falar sobre o processo de seleção. Não sei se vocês têm curiosidade, mas o processo de seleção aqui é diferente para você poder estudar. No Brasil, normalmente, você faz uma prova, passou, passou. Não passou, não passou. O professor gostou de você, gostou. Se não gostou, não gostou. Aqui é diferente. Acaba que depende muito da universidade também. Aqui é mais uma questão de análise de documentos, né? Você manda os documentos, né, que são os pré-requisitos. Depende do projeto. No Brasil. Depende do projeto, depende do que você escreve, depende do seu orientador, depende de quantas vagas tem aberto, quantas o orientador pode indicar, enfim. Eu, pelo menos, questão de análise de documento, acho que eu falei aqui, mas eu tô pensando que eu tô na Itália. Ah, tá. Tô na Itália já, porque eu aqui que eu tô falando. Calma, separa pra eles entenderem, sério. Porque, tipo, pode ser muito confuso, é sério, pode ser muito confuso, gente. Porque, tipo, outras burocracias, outros países, tipo, cada qual com a sua burocracia. A Itália é diferente, eu sei que é diferente, tá? Se vocês tiverem alguma quer estudar em Bolonha, quer estudar em alguma coisa, fala com a Cris, que eu tenho certeza que ela vai poder te ajudar. Porque a Itália é diferente da Espanha, é diferente do Reino Unido. Eu, quando me inscrevi para Espanha, Reino Unido e Holanda. Se eu me lembro, acho que foram esses países aí. E eram diferentes. Sim, é igual esse negócio que você tava falando, que eu achei que era aqui, mas enfim, eu troquei. A questão é que na Europa, para você fazer o processo seletivo, é mais uma análise de documentos mesmo, lá na Europa. Exato. Você vai fazer uma entrevista, talvez, às vezes. Na Itália tem até isso, eles colocam lá, você tem que ter esse pré-requisito, pré-requisitos tem que ter, por exemplo, você quer fazer um mestrado em uma área específica. Você tem que ter crédito na graduação nessa matéria para você conseguir acompanhar o mestrado, porque não necessariamente você vai vir daquele curso. Por exemplo, eu estava olhando na época que eu queria fazer um mestrado na geografia até, lá na Universidade de Bolonha. E aí, como eu não sou da geografia, eu sou da arquitetura, mas na arquitetura dialoga muito com geografia, eu vi lá que estavam pedindo algumas matérias ali que eu pudesse ser feito. E eu tinha aquelas matérias, eu estava especificando assim, caso você não tenha os créditos necessários nessa matéria, a gente faz uma conversa, né? Eles marcam ali uma entrevista, alguma coisa nesse sentido, para poder dar uma olhada. Então, assim, como não tem número restrito de vagas, porque aqui no Brasil acontece isso, né? Você tem aquele número de vagas. Na Itália, por exemplo, geralmente é número aberto, né? Então, não tem limite de vagas. Não é interesse deles eliminar ninguém. Muito pelo contrário, é interesse deles que tenham pessoas ali fazendo, né? Então, não tem número de vagas específico. O mestrado normalmente é pago, né? Você vai pagar uma taxa ali, mesmo que ela seja baixa, porque vai depender de uma série de fatores. O valor não tem como falar, depende muito. Sim. Então, assim, como é pago,
não tem número específico de vagas. Então, não é interesse deles essas picuinhas, eliminar a pessoa por nada, sabe? É claro que você tem que estar dentro dos pré-requisitos. Mas Sim. eles fazem de tudo, eles ajudam, só mandar e-mail lá, geralmente eles são super Sim, abertos eles com têm um relação setor a só para te isso. ajudar. Eu achava isso bem legal, assim, Sim. na época. E isso que eu fiquei até surpreendido, assim, né? Porque é como se fosse. Como que é o nome? Putz, é um sistema de seleção diferente, né? Tipo, para você poder estudar. Eu não sei como é que eu posso descrever isso daí para vocês, mas é assim: eles te escolhem. Assim, Uhum, você se apresenta, você tem que entregar uma carta de intenção, escrevendo por que você quer estudar aquilo, você tem que apresentar os pré-requisitos de língua, os pré-requisitos de estudo prévio que você tenha feito, e aí eles vão analisar essa série de documentação e vão falar, ó, para estudar nesse programa de mestrado aqui, você tem as características ideais e você passou. Ou seja, não tem prova, pelo menos os que eu fiz não tinha prova, era um procedimento assim, eles vão analisar a sua documentação, vão analisar a sua carta de intenção, sua carta de interesse ali, tá? Para ver efetivamente se você tem interesse em estudar uhum, aquilo, quais são as suas justificativas, quais são os seus porquês. O que eu achei muito legal também era a abertura que eu tinha para estudar outras áreas. Mesmo sendo geógrafo, eu podia estudar uma coisa teoricamente nada a ver. Eu só tinha que, na minha carta de interesse, demonstrar para eles, ó, eu tenho esse background, mas eu gostaria de estudar isso, por isso, por isso, por isso, porque eu quero fazer isso daqui. Não é tão importante você ter uma especialização na área, ou algo assim, eu fiz mestrado em geografia, eu só posso estudar geografia. uhum, Não, se eu sim. quisesse estudar antropologia, se eu quisesse estudar economia, se eu quisesse estudar administração, se eu conseguisse dar uma boa justificativa para eles na minha carta de interesse, eu tinha essa total liberdade. Eu senti isso e senti essa questão de que, porra, eu não tenho uma puta pressão de que eu tenho que passar numa prova, de que eu tenho que fazer um projeto antes de passar nessa prova, de que eu tenho que puxar saco, entre aspas, de um orientador, de que tem que ter a minha vaga e de que eu vou ter que estudar 2, 3 anos para escrever um livro de 200 Uhum, páginas, 300 páginas, para então ter o meu mestrado, para depois ver o que eu vou fazer com ele. Para mim não tinha sentido isso. O que tinha sentido para mim é tipo, eu quero estudar isso, para fazer isso, enquanto eu estou fazendo isso, eu estou já estagiando, estou lidando com empresas, ou seja, para mim tinha muito mais sentido. uhum, E isso tudo que eu estou tentando mostrar para vocês é algo que é totalmente diferente, e inclusive pagar. No Brasil, os mestrados nas universidades públicas são públicos mesmo, tipo, você não paga, você tem bolsa às vezes e não paga o seu estudo. Aqui, você tem que pagar uma taxa. E essa taxa varia de universidade para universidade, varia se você é cidadão europeu ou não é cidadão europeu, varia de país para país, universidade para universidade, depende de qual universidade é, se a universidade é pública, se a universidade é sim. privada aqui na Europa. Tudo isso vai mudar o quanto você tem que pagar, tá? O quanto você tem que pagar de taxa. O Luiz perguntou aí. Cada universidade tem as suas taxas. No Reino Unido, eu não quis estudar. Mas esteja dito que eu não quis estudar porque eu não quis, porque eu era bom demais para estudar com eles. Os valores chegavam a 10 mil libras, 15 É mil muito libras, caro. 20 mil libras por ano. Isso é muito dinheiro. Como Sim. hoje é mais ainda. Na época era muito dinheiro. Há 5, 6 anos atrás era muito dinheiro. Hoje é tipo muito, muito, muito dinheiro. Mas eram esses os valores. Por isso que é tão importante ter bolsa. E por isso que hoje o meu approach, nossa, approach é muito, sei lá. Mas enfim, a minha ideia seria buscar um programa de bolsa antes Uhum, e aí me encaixar nas possibilidades de estudo. sim. Focar menos na universidade e focar mais no programa de bolsa, porque eu, pelo menos, só pude estudar fora porque eu tinha uma bolsa de estudos quando eu estudei na graduação. Eu fiz intercâmbio durante a graduação em geografia, eu estudei na Universidade de Sevilha, no sul da Espanha. Só fiz isso porque eu tinha bolsa. Se eu não fizesse, eu não ia. Entendeu? Simplesmente, eu me inscrevi no programa e no programa de bolsa. Só ia poder quando os dois dessem match, assim. E deu, por isso que eu fui. Aí, para estudar depois um programa de mestrado, mesma coisa. Tipo, eu me inscrevi nos programas, passei em vários, mas tinha as bolsas. E aí as bolsas não saíram, porque tinha um grau de competição muito alto. E Uhum, aí eu ia estudar na Autônoma de Barcelona, que era a que tinha os valores mais acessíveis. Dependendo do país, os valores são em torno de tipo 2 a 3 mil euros por ano. Tá? E você pode trabalhar, enfim, depende se você tem bolsa, se você não tem, mas são valores muito mais acessíveis do que um valor de tipo 10 mil libras. uhum. Assim, é caro até para europeu.
Sim, na Itália os valores dependem muito também, as taxas, né, dependem muito da renda. Tem taxas diferentes para rendas diferentes. Então tem todo, assim, se você mora na Itália, tem uma forma Isso é de você genial. comprovar essa renda. Se você mora em outro país, tem como você comprovar essa renda através do consulado. Então tem toda uma questão burocrática que eu também não sou especialista, mas enfim, Sim. tem pessoas que são especialistas nisso e podem ajudar. Tem toda essa questão de como você comprova sua renda no seu país de origem para poder ter acesso a essas bolsas. Tem bolsa não, desculpa, taxa universitária na Itália. Dependendo da sua renda, o curso pode sair praticamente de graça. E você ainda tem, às vezes, Isso é genial, não um sabia. O sistema de incentivo. saúde tem isso, né? Sim. Isso é uma curiosidade legal para vocês, drogados. E aí tem, você pode conseguir até ajuda para poder de moradia, sabe? Para poder morar, enfim, né, em algum alojamento da universidade. Tem todas essas questões assim que depende realmente de universidade para universidade. Então é difícil, né, uma pessoa sabe, a não ser que ela seja especialista naquele assunto, né? Sobre estudar na Itália, difícil saber os trâmites de cada universidade. Então tem que realmente dar uma olhada. O que eu sugiro realmente para a pessoa que está aí pensando, daqui 1, 2 anos eu quero fazer um mestrado, mesmo que não saiba ainda, mas fazer o exame de proficiência. Por quê? É uma coisa demorada, aprender italiano demora, não é uma coisa que você vai ali fazer Sim, uma prova e acabou, né? Tem um processo aí de aprendizagem, tudo. Você se prepara para fazer a prova acontece 2 vezes por ano só, você passa na prova, depois 3 meses para sair o resultado. Então, é um processo muito demorado. Eu recomendo que antes de você é saber totalmente o que diferente do você vai inglês. fazer, já faça o exame de proficiência. Por quê? Você forma. E aí você decide o que você quer fazer numa universidade X na Itália. Aí chega lá, mesmo que essa universidade não exija o exame de proficiência, porque pode acontecer, você já tem aquele exame na gaveta quando você quiser fazer um doutorado. Ele não vence. Ele não... É isso que é a diferença Sim, do inglês. depende do Porque trabalho, depende do que você for fazer. isso. E principalmente na Itália, ragazzi. Na Itália é extremamente importante. Se você quiser ter uma inserção, acho que eu já até toco na pergunta que tinham feito. Peraí, aqui, ó. Essa daqui. Como é a aceitação no mercado de trabalho para quem tem formação no Brasil e administração? A aceitação, no meu ponto de vista, é boa, desde que você fale o idioma. Entendeu? Sim. Se você chegar, tipo, em qualquer país sem falar o idioma daquele país, você não vai ter uma boa inserção. E a mesma coisa da universidade. Como é que você vai querer estudar naquele idioma se você não tem o mínimo daquele idioma? Como é que você quer trabalhar naquele país se você não tem o mínimo daquele idioma? E às vezes não é o mínimo, dependendo do que você for fazer, você vai precisar ter um grau alto de proficiência da língua. Então é assim, eu acho que não precisa ter medo dessa questão de aceitação do mercado de trabalho. Eu acho que é difícil em qualquer lugar do planeta. Você vai ter Uhum. que ter um bom currículo, você vai ter que ter boas cartas de interesse, etc. Mas vagas tem para você trabalhar, desde que você tenha currículo para isso e de que você tenha idiomas para isso, tá? E dependendo da vaga, tem as suas exigências. Cada vaga tem a sua exigência. A mesma coisa de um mestrado para te selecionar, uma empresa também vai te selecionar. Então, o procedimento é o mesmo. Quanto melhor você se prepara, daí é importante o planejamento, que a Aragazza falou aí. Foi Aragazza, Aragazza, Aragazza? Não sei. O que vocês falaram e sim, extremamente importante, tá? E, por exemplo, eu acho que eu não me planejei direito. Eu fui fazendo as coisas de mestrado, mas, tipo, se eu tivesse me organizado melhor, talvez eu teria conseguido um programa de bolsa, talvez eu conseguiria outras universidades mais interessantes. Foram coisas que eu não pesquisei, que eu podia ter pesquisado e não teria sofrido com a questão do exame, que no meu caso foi o inglês, mas que eu tive que sair correndo para encaixar em cima de prazo, assim, e por sorte o inglês tinha essa facilidade, o italiano não tem Uhum. essa facilidade. O espanhol também não tem essa facilidade, é um pouco mais demorado os exames de proficiência de espanhol. Que não tem tanta procura, né? E é isso, o exame de proficiência de italiano ele não expira, né? Então você pode É, o fazer meu o de inglês exame foi pro saco. hoje. O de inglês 2 anos, acabou, né? O de italiano Já não. era. Você faz hoje, daqui 3 anos, se você quiser entrar no mestrado na Itália ou quiser usar para qualquer outra coisa, você usa, porque ele não expira. E isso é uma vantagem muito grande, por isso que eu falo, antes de qualquer coisa, a gente começa a estudar italiano, sabe? Mas começa a estudar italiano com foco também, né? Porque às vezes você estuda italiano mais com foco em conversação, e aí precisa fazer, você Não vai atinge te um certo ajudar. nível de conversação e acha que com isso você vai passar no exame de proficiência ali, mas são coisas diferentes, saber italiano e saber fazer um exame. Então, eu sempre falo, é interessante que você já faça o exame sem, comece a estudar italiano sem, mesmo sem saber ainda qual mestrado que você quer fazer, porque é um pré-requisito de qualquer forma,
Mas começar a estudar italiano também com foco, né? Para saber onde que você quer chegar com a língua, que é muito importante. Sim, principalmente para quem tem ideia de estudar, que é a ideia daqui do que a Sim. gente estava falando para vocês. Eu acho que isso é bem importante mesmo. Tem um porquê, assim, que é o que eu falo. Muita gente, acho que reconhecer a cidadania é qualquer coisa na vida. Se você não tem um objetivo muito claro, é difícil para você justificar para você por que que você está fazendo aquilo. E aí você não Uhum. faz. Tipo, ou você protela, protela? Ou você empurra com a barriga, eu não sei como é que... Acho que é Uhum. protela. Você enrola. Você Sim. enrola para fazer, você fica empurrando com a barriga, como diz a minha mãe, porque você não tem um objetivo claro. Se você tiver um objetivo, eu quero estudar na Itália, eu quero estudar nessa universidade, já se movimenta, já entende quais são as exigências, já vai se preparando, vai ser muito mais fácil deles te aceitarem, de você se inserir na vida na Itália, de você se inserir na vida no país que você for residir. Vai ser muito Uhum. mais fácil, você já vai estar se planejando muito antes. E isso vai facilitar bastante a sua vida. Você vai passar muito menos perrengue e vai ser muito mais efetivo do que você, tipo, ah, agora eu quero. Aí você vai ver que, tipo, não é tão simples assim, porque você, bom, agora que você vai ter que começar a se organizar. E com a cidadania italiana acaba sendo igual. Muita gente vai empurrando com a barriga, não se prepara, não entende muito bem, não tem um objetivo claro do porquê que é reconhecer Uhum. a cidadania dele e não reconhece. E aí depois fala, estou há 2 anos, 3 anos tentando. Não está tentando. Entendeu? Se você estiver tentando, você vai conseguir. Só que você tem que saber o que você está fazendo e fazer de forma objetiva. Mesma coisa de idioma. Tem gente que fica 4, 5 anos aprendendo. Se você não estiver estudando finlandês, porra, alguma coisa de errada está acontecendo no Uhum. caminho. Porque se você tiver um objetivo muito claro, você consegue resolver isso antes. Eu, pelo menos, penso assim. Depois que eu amadureci, eu entendi que é muito importante a gente ter o um objetivo muito claro e trabalhar em cima disso, assim. Com certeza. Eu não sei se eu não sei, eu penso assim. Vocês pensam assim, ragazzi, eu tô sendo chato aqui. Hoje isso para mim é muito claro. É assim, é muito claro, porque a gente é muito bom em se dar desculpa. Eu sou muito bom em me dar desculpa. Assim, eu sou ótimo. Eu invento tipo várias desculpas para não fazer aquilo que eu quero fazer. Assim, mas enfim, isso são coisas minhas. É, eu tenho umas perguntas. Vocês têm outras perguntas, ragazzi? Sobre a gente, eu acho que eu queria mostrar isso, né? Essa diferença, mostrar que é diferente, mostrar essa questão como que vocês, que a gente tinha pensado, né? De como escolher uma universidade, que é legal vocês olharem o país, olharem os cursos, irem para trás das universidades, mas ao mesmo tempo olhar as bolsas, né? Que são Uhum. importantes. O sistema de ensino na Itália, você acha que introduziu um pouco. Eu não Sim. sei se vocês querem saber mais, quem está aqui, se vocês quiserem, digam, tá? A gente fala para vocês. O que mais? A gente É falou assunto para muita sobre. live, né? Sim, dá para falar sobre. Dá para falar um monte. Eu tô vendo aqui os pontos que você colocou muitos pontos pra gente falar. Assunto para A gente muita falou live. sobre. Vocês têm dúvidas? Quem tá aí, ragazzi? Se vocês têm dúvidas específicas, ó, eu tenho algumas outras dúvidas para responder. Eu acho que uma aqui é super específica. Essa daqui, ó. Essa é super específica, que você já pode mandar nessa daí. E quem tiver dúvida, vai perguntando aí sobre estudos na Itália, estudos na Europa. Porque senão a gente vai ficar infinito falando com vocês. Mas mandem perguntas. Agora mandem Ok. perguntas aí pra gente tentar. Essas Uma conseguiu épse entender? para a língua. Você fala Instituto Italiano de Cultura? Eu não entendi essa sigla, porque tem isso, né? IIC é o Instituto Italiano de Cultura. É isso que você quer saber? Se for, eu não, não sei te responder, porque assim, para a Tem uma língua, F, né? que é uma forma de bolsa. Para a língua pede o exame de proficiência B2, pode ser o CELI, o TILS e o PLIDA. Se você estiver falando do Instituto Italiano de Cultura, eles aplicam geralmente o CELI e o TILS. Então, se tá mancomunado, aí eu não, não sei responder Sim, não, essa mas pergunta. tem. Eu abri aqui. É um programa de estudo, né? E aí tem as exigências, tem tudo bonitinho aqui. E a pergunta que ela fez tá mancomunado. Aí, mancomunado, eu já não sei. Tipo, minha mãe, você tá mancomunado. Você tá assim, ó, com ele. Eu tava vendo, essa bolsa é bem legal, que seria uma ideia que eu teria hoje. Eu vou atrás da bolsa, e aí isso, é a bolsa do Ministério dell'Estero, que tem aqui. Isso, Deixa eu essa aí pegar é a direitinho. bolsa do Maet, sim. Se você for no site Study in Italy, Study in Italy. você consegue achar o edital, né? E Tá todos os aberto aqui. pré-requisitos, enfim. Tem um buscador aqui bem legal de cursos na Itália, que você pode conhecer as universidades e tal. Dá até É vontade bem de legal. estudar de novo? Até vontade de estudar? É,
Que mais? Essa a gente respondeu? Deu para dar uma situada? Não vejo ninguém falar sobre essa bolsa. A gente Ah, fala, a mas gente pode te tem. ajudar. E manda direct também. Se você mandar direct, ela consegue te ajudar, com Tem toda muita certeza. gente, se você quiser. Não, tem gente que fala sobre essa bolsa, sim. Tem o blog do Partiu Intercâmbio, fala. A Nathalie do Estudando no Exterior fala também. Tem gente que fala. Assim, eu não sou especialista nela, eu conheço essa bolsa, né? Porque eu já tive interesse nela, já vi essas pessoas falando. Mas esses dois perfis são os que eu conheço que mais falam dessa bolsa, assim, do Maet. Tem várias bolsas que vocês podem pesquisar no Brasil. É que é um mundo, né? Quando você começa a ver, tem um mundo de bolsas, assim. Tem bolsas de instituições privadas, tem as bolsas Uhum, das universidades, tem as bolsas do governo, que nem aqui. Essa bolsa é do governo italiano, não é das universidades. Entendeu? O sim. governo italiano te possibilita essa bolsa para estudar nessas áreas É. específicas. Então a lógica é um pouco diferente, mas é uma bolsa de estudo para você estudar aqui. Você se inscreve E, para a bolsa e você passando na bolsa, você coloca lá a universidade que você quer, o curso que você exato, quer, você automaticamente é aceito para estudar na universidade. Então é como exato. se você se inscreve para a É um bolsa, mas a processo seletivo matrícula está diferente. ali inclusa. Eu acho que é uma bolsa muito legal. A única coisa chata dela realmente é a idade, né? Que tem esse limite de idade de 28 anos para mestrado, que eu acho que não faz o menor sentido, mas né, é o pré-requisito, não tem muito o que fazer. Algumas coisas na Itália não fazem o menor sentido. Eu não sei se vocês Né? também já começaram a reconhecer a cidadania de vocês, começaram a estudar sobre a burocracia, etc. Vocês vão ver que algumas coisas não fazem sentido. Tanto que no meu livro que eu escrevi no Guia para Reconhecer a Sua Cidadania Italiana, eu uso ironia um monte. Assim, porque algumas coisas simplesmente não têm sentido e é assim que funciona. E você simplesmente tem que se adequar. Mas se você entende como que funciona, que não tem sentido, mas você entende pelo menos o que você tem que fazer, obviamente vai ficar mais fácil. Você pode até rir do que você tem que fazer, porque hoje em dia eu rio, mas tipo, efetivamente às vezes você pode rir de nervoso se você não souber o que você está fazendo, porque algumas coisas não têm sentido. Por isso que é legal se planejar, por isso que é legal estudar, por isso que é legal você entender o que você quer fazer, por isso que é legal tipo, ter um objetivo claro. Tudo isso vai facilitar para qualquer coisa na vida, mas tipo, obviamente vai facilitar para isso também. Exatamente. Vocês têm mais pergunta, ragazzi? Não sei se você quer falar alguma coisa em específica, Clícia. Não, eu acho que sobre o que a gente ia falar, assim, se ninguém tiver mais perguntas, é isso mesmo, né? A única coisa que eu gostaria realmente de falar é para ninguém desistir, porque às vezes a gente falando é muita informação, parece que tem um É milhão de muita. coisas para fazer. Eu Realmente, achei, muita coisa para a fazer, galera né? acho que foi embora por a quantidade de informação, porque a galera tá porra. É porque é bastante coisa mesmo, ragazzi. Precisava de Tem muita aulas coisa. extremamente didáticas para explicar tudo. A gente só quis mostrar o mundo de possibilidades. Sim, e é isso, é começar mesmo da coisa que dá mais trabalho, que demora mais para fazer. Que a dica que eu dou é o exame de proficiência. Se alguém tiver qualquer interesse de dar uma olhada nesses exames, pode me chamar, eu também não mordo, pode mandar direct, que eu respondo. É, às vezes eu abro inscrições para os cursos, né, de preparatório para exame de proficiência. Agora, inclusive, eu estou com matrículas abertas até semana que vem para o curso de preparatório para o CEL 2, que é o CEL B1 para a cidadania, e para o CEL B2, que é o CEL 3 para estudar no exterior, na Itália, né? Então, mas constantemente eu abro as vagas 2 vezes por ano, né? Igual o CEL, 2 vezes por ano acontece, 2 vezes por ano eu abro as vagas. Então, se quiser já dar uma olhada, pode entrar em contato comigo, que eu tô sempre lá no direct, não mordo, e vai ser um maior prazer de ajudar. Enfim, acho que é isso. Sei lá, é sempre muita coisa. Acho que talvez a gente podia tipo, focar em uma coisa. Tem uma coisa que vocês querem saber em específico ou duas? Porque, tipo, a gente fala, é um mundo, né? Tipo, eu, pelo menos, quando vou falar, eu lembro hoje, né? Parando pra pensar assim, é, porra, como que eu descobri tudo que eu descobri? Porque, tipo, era um monte de coisa que você tinha que pesquisar. Acho que é um trabalho do caralho você, tipo, correr atrás de universidade por universidade, ler edital por edital, entender curso por curso, entender como funciona cada cidade, como funciona a burocracia daquele país, ver os programas de Uhum. bolsa, tipo, é tanta coisa, assim, tipo, nova e diferente que às vezes assusta. E hoje eu paro para pensar, caraca, como que eu corri Sim. atrás disso tudo, assim. Mas não é impossível, é só uma questão. Na época não tinha ninguém me orientando, não tinha ninguém me ajudando, tipo, não estudava idioma, não tinha professor, não tinha nada, Uhum. assim. Eu só fui atrás e aí eu fui descobrindo um monte de coisa. E é efetivamente um monte de coisa, porque a primeira vez, né, sempre assusta, assim.
acho que funciona igual para qualquer coisa, né? Como aprender um idioma, é o que a gente trabalha, né? Aprender um idioma, reconhecer a cidadania, parece um monstro, mas aí depois que você Uhum. entende, etc., você fala, ah, não, tá de boa, tá tranquilo, dá para resolver isso daí, é até mais Exatamente. rápido e fácil do que eu posso imaginar. Só que precisa de uma orientação, Tem que precisa ter de um direcionamento, encaminhamento, assim. com certeza. Eu acho que ajuda muito isso, assim. Eu também não tinha essa maturidade na vida. Muitas coisas eu ia dando cabeçada e achava que era a única forma que eu conseguia fazer alguma coisa na vida era dando cabeçada. E eu descobri que, tipo, não. Acho que depois que você para pra pensar, você entende que não necessariamente você precisa ficar dando cabeçada para resolver uma coisa que existe método, que é muito mais fácil de ser resolvido, né? Tipo, fez sentido? Eu tô falando aqui com vocês, mas é uma grande conversa, gente. Eu, pelo menos, lido assim, ó. A live do Rafa são grandes conversas úteis. Espero que seja útil. Acho que se vocês estão aqui até agora é útil. Com certeza. Mas é isso. Se vocês tiverem alguma questão, mandem direct, a gente não morde. Vocês podem falar comigo, aproveitar para falar comigo direto. Podem falar com a Cris diretamente, a gente consegue ajudar vocês. Eu consigo ajudar vocês a reconhecer a cidadania italiana e resolver toda essa questão burocrática aí para você estudar como um europeu. E aí você vai ter algumas vantagens de estudo, algumas vantagens de bolsa, algumas vantagens de inscrições de universidade, vai facilitar a vida, né? Como que eu posso falar? É um help que vai te dar a solucionar muitos problemas burocráticos que você pode vir a ter, né? E a Crícia, com toda certeza absoluta, consegue te ajudar com o italiano. E eu tô pensando, calma lá, mas eu tô pensando em ter aulas com você e em conversar com a Ludo também. Ter aulas de conversação com a Ludo. A Ludo, para quem não sabe, ela trabalha com reconhecimento da cidadania na Itália. E ela fala italiano e o sotaque dela é uma delícia. Eu queria fazer aulas de conversação com a Ludo, contratar ela para ter aula para conversar com ela, e fazer aulas de italiano com você. Bom, não porque perder. Morando na Espanha, meu italiano tá péssimo. Mas tudo bem. Tipo, eu aceito que meu italiano esteja péssimo. Grazie mille pela presença de vocês. Estamos sempre aí. Muito obrigada pelo convite, Rafa. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada a todo mundo que veio aqui assistir a live. A gente não consegue abarcar tantas coisas, abarcar tudo que a gente gostaria, né? Porque é um tempo limitado e tudo mais. Também porque tudo depende de um acompanhamento mais personalizado, né? Tem coisa que não dá para falar assim em geral, porque cada caso é um não dá caso. para pegar para falar todo mundo. Porque tem umas coisas que passam aqui, ragazzi, tipo, nas perguntas aqui, eu adoraria ter falado, mas, tipo, não dava para falar naquela hora, assim. Por exemplo, acho que alguém falou assim, eu sou muito velha para estudar. Porra, tipo, essa é a pior coisa que você põe na sua cabeça. Tipo, você pode fazer qualquer coisa a qualquer momento da sua vida. Tipo, eu sempre uso exemplos de escaladores e velejadores, porque eu conheço vários que começaram a velejar, a escalar com 60, 70 anos. Então, aí, escalando e velejando ainda. A gente nunca sabe quando a gente vai morrer. Então, é bom você fazer o que você tem vontade de fazer, independente da idade. E aí, teve Aí, em contraponto, eu achei super da hora, quem que falou? Deixa eu ver aqui, que falou que tava com 45, acho que foi 45. Eu achei super da hora. Cadê? Mesma coisa, porque são coisas que eu adoraria falar, mas tipo, aí a gente foge muito do assunto e a vontade de ficar aqui conversando com vocês, mostrando que é possível, né? Deixa eu pegar, só pra falar isso, e aí eu fecho isso daqui com vocês. É que sumiu, ó, tá vendo, gente? Eu não consigo achar nem o que vocês mandam. Cadê? Você pegou essa mensagem que alguém mandou? Falando, tipo, melhor, tipo, é bom começar porque não é tarde. Eu achei super bonitinho. Não consigo achar. Nunca é tarde, né? Para reconhecer a cidadania, para fazer, enfim, não, acho que era sobre estudo. Foi algum de vocês que estão aí, ragazzi? Só para eu fechar isso daí. Eu não consigo nem procurar o negócio mais aqui. Tem muita mensagem e aí eu não consigo ver as mensagens, tipo, de vocês. Elas somem aqui para mim. Eu tava bem preocupada, tipo, sumiu, mas era tipo isso, eu achei super bonito. Falei, eu tenho 45 anos e tal, e tô correndo atrás para estudar. É isso aí, tipo, corre atrás, porque, tipo, não existe limites, tá bom? No máximo vai ter a questão de limite de bolsas. Mas aí você se adapta, tá bom? Antes tarde do que nunca, exatamente. Eu gosto de usar antes tarde do que mais tarde, mas você consegue, tipo, adiantar isso daí. Por favor, adianta, corre atrás, porque, enfim, a gente não sabe quando a gente vai morrer, então é bom correr atrás mesmo. Perdão, Rafa, sincero. Beijos pra vocês. Muito obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida, vem de direct que a gente ajuda vocês. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Beijo.